Irei iniciar o processo da costura da camisa social feminina. O primeiro passo é preparar aqui o transpasso para o botão. A vista, pode-se dizer assim, porque isso aqui é como se fosse a vista do transpasso para o botão. Então, vejam, eu coloquei a entretela de malha, deixei esse espaço de 1 centímetro para o acabamento do transpasse. Dobrei 1 centímetro aqui para dentro, passei o ferro para poder vincar. E o que eu vou fazer, ao me dirigir para a máquina, é o seguinte: vou dobrar novamente. Essa marca aqui da entretela vai ser o guia para essa segunda dobradura, né? A primeira dobradura foi essa. Aí eu vou fazer isso. Dobro exatamente onde eu tenho a outra margem da entretela. Dobro aqui, passo o ferro novamente. Vou passar o ferro, vou para a máquina e faço uma costura reta. Exatamente na bordinha, na beiradinha do transpasse para o botão, unindo transpasse para o botão no meio frente aqui da camisa. O que eu fiz aqui, vou fazer na outra bandinha da camisa também. Depois de usar o ferro para vincar a vista, que é o transpasse para o botão no meio frente, fica assim. Fiz isso nas duas partes da frente, ou seja, lado direito e esquerdo da camisa. E vou para a máquina fazer uma costura bem aqui, na bordinha do transpasse do botão. Vou fazer aqui a costura em um dos lados do transpasse, é a costura de acabamento do transpasse do botão. E a agulha tem que ficar bem próxima à margem, à borda aqui do tecido, do transpasse do botão. Como o tecido é preto, talvez você não enxergue 100%. Mas olha, tá bem na bordinha. Mostrar como ficou. É desse jeito que fica. E o que eu fiz nesse lado da camisa, na parte da frente, vou fazer do outro lado também, uma das bandas da frente da camisa. Depois de fazer a costura de acabamento aqui do transpasse para os botões, é assim que fica. Esse é o resultado. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou passar uma costura overlock nos ombros, nas cavas e nas laterais da região da frente da camisa e também das costas. Ombros, cavas e laterais. Depois, eu vou unir os ombros da frente com os ombros das costas. Vou colocar direito com direito, alfinetar e passar uma costura reta. Eu não vou gravar esses procedimentos, porque já foram gravados inúmeras vezes tais procedimentos. Unir o ombro aqui, frente e costas, é muito simples. Então, depois que eu fizer esses passos que eu acabei de citar, eu volto para cá para explicar o que nós devemos fazer para preparar a gola a fim de aplicar no decote da camisa. Depois de realizar o acabamento do transpasse para o botão, de passar as costuras overlocks nas partes mencionadas anteriormente e de unir frente e costas da camisa, esse é o resultado, né? Unir pelos ombros, frente e costas. E o detalhe que eu quero salientar é condizente ao transpasse. No caso desta camisa, eu coloquei o tecido do transpasse para cima, vai ficar para o lado direito. Observe que nesse local onde eu estou com os meus dedos, eu tenho o pesponto, a costura reta. E se eu fizer isso, eu vou sentir tocar as bordinhas do tecido, do transpasse. No avesso, o resultado é esse. Mas eu poderia ter colocado esse resultado do avesso para o lado direito, como eu fiz nessa camisa. Eu não sinto o tecido do transpasse, neste caso. Só visualizo a costura de pesponto. O tecido do transpasse está no lado avesso. Mas nesta camisa eu fiz diferente. Como eu já mencionei, o tecido para o transpasse
eu consigo tocar e visualizar a costura de pesponto. O procedimento de costura foi o mesmo. Eu só coloquei o que lá é avesso, coloquei aqui como direito. Aí você vai decidir como que você quer, se dessa forma ou se dessa maneira. Certo? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar a gola e depois vou unir gola e colarinho. Vou explicar para vocês como que deve ser feito para preparar a gola com o objetivo de unir a gola ao colarinho. Aqui é a gola da minha camisa, lado avesso, lado direito. Coloquei direito com direito, vinquei o tecido bem no meio e eu vou passar 2 costuras retas, uma costura em cada lateral. Posso colocar alfinetes, caso você queira, coloca também. Eu vou colocar só para facilitar para quem é iniciante. Mas é possível passar a costura sem os alfinetes aqui. Tá vincado o tecido, então facilita. Depois de fazer as costuras retas nas laterais, eu volto para explicar como que eu vou unir a gola no colarinho. Não passe costura aqui, só nessa região, ou seja, nas laterais. Vou lá para a máquina fazer esse procedimento. Eu não vou gravar porque não há necessidade, é bem simples, é só passar 2 costuras retas, uma em cada lateral. Costurei as laterais da gola e vou desvirar. Vou usar a pontinha do meu cortador aqui de linhas para deixar essa pontinha da gola bem empinadinha. Então, esse é o resultado. A gola fica assim. Pronto. O ideal é fazer também, sabe o quê? Uma costura de pesponto. Passar o ferro antes de fazer essa costura de pesponto. E fazer uma costura de pesponto por volta de toda a gola. Para ficar exatamente como essa gola aqui. Veja, olha a costura de pesponto por volta de toda a gola, antes de aplicar o colarinho. Certo? Então, eu vou na máquina fazer isso. Aí, depois eu volto para explicar aqui o procedimento necessário para unir colarinho com gola. Estou realizando a costura de pesponto por volta da gola, conforme eu havia indicado antes. Já fiz de um lado, estou aqui nessa região, vou concluir essa parte, depois vou para o outro lado também. Como eu estou chegando no final, eu vou movimentando manualmente, para eu conseguir chegar bem na bordinha mesmo do tecido. Do jeito que eu fiz numa lateral, tenho que fazer na outra, bem na bordinha. Findei o acabamento. Você tem que prestar bem atenção e ter muita calma para ficar um acabamento de excelência. Quanto mais delicado o acabamento, melhor. Observe que tá bem na bordinha do tecido mesmo, de uma ponta à outra da gola. Agora, vamos lá para a mesa de modelagem e corte, que eu vou explicar o que deve ser feito para aplicar o colarinho na gola. Pé de gola, o colarinho na gola. Após preparar a gola, fiz a costura de pesponto por volta de toda a gola, com exceção dessa região onde eu vou aplicar o pé de gola. Então, eu vou começar a unir pé de gola com a gola, ou seja, colarinho e gola. Vou pegar e vou marcar o meio de todas essas partes, o meio, fazer um pique.
lado aqui e vou colocar bem aqui, meio com meio. Observe que eu tenho que colocar o avesso pra cima. O avesso do pé de gola fica pra cima. Vou fazer um sanduíche aqui. Ao unir colarinho e gola. Quando eu falo colarinho, é a mesma coisa que pé de gola. Coloco o meio aqui também. Mas é interessante, antes de alfinetar tudo e passar uma costura unindo as partes aqui já indicadas, é interessante passar o ferro aqui, colocando 1 centímetro de margem de costura para dentro, para facilitar o acabamento após a aplicação do pé de gola no decote da camisa, certo? Então, vou pegar o meu ferro e vou passar aqui, com 1 centímetro para dentro. Aí, só depois é que eu termino de alfinetar e aí passo a costura por volta de todo o pé de gola. Unindo laterais e essa parte aqui que eu estou alfinetando na gola, ok? Prontinho. Eu fiz o que já solicitei que vocês fizessem também antes. Dobrei para dentro, passei o ferro, terminei de alfinetar e vou agora fazer a costura no pé de gola. Partindo daqui, por volta de toda essa região onde eu estou indicando com o meu dedo, certo? Vou iniciar aqui a costura unindo colarinho e gola. Iniciar por uma das pontas da gola. Pronto. Eu vou já desvirar e mostrar pra vocês como que ficou. Vou lá pra mesa de modelagem corte e desviro lá pra vocês visualizarem. A gola colarinho já está praticamente preparada para aplicação no decote. O que falta é eu refilar essas laterais aqui, antes de desvirar. Refilar para facilitar na hora de desvirar e também para deixar o acabamento bonitinho pelo lado direito, o resultado. Bonitinho pelo lado direito. Prontinho. Vou desvirar. Desviro de um lado, desviro do outro. Aí, vou passar o ferro para ficar bem assentadinho. Nesse local onde eu uni gola e colarinho, certo? Vou passar o ferro. Depois que eu passar o ferro, eu volto para dizer o que é que eu vou fazer com o objetivo de aplicar o colarinho, ou a gola colarinho, no decote da camisa. Passei o ferro e vou pegar a camisa. Aqui eu tenho a camisa. Vou marcar o meio do decote das costas. Fazer um pique. Vou pegar aqui ombro com ombro e vou fazer um pique no meio do decote das costas, assim. E observe o que eu vou fazer. Aqui é o decote das costas e aqui é a gola. Eu vou colocar meio com meio, onde eu fiz os piques. Meio da gola com meio
o decote das costas. E vou sair alfinetando. Concluí o alfinetamento. Vou para a máquina e passo uma costura reta, unindo a gola colarinho no decote. Observe que eu deixei um lado solto. Depois vou fazer o acabamento embutindo essa costura, através dessa parte aqui da gola. Iniciar a costura da gola colarinho no decote. Eu concluí a costura e vou mostrar para vocês como ficou lá na mesa de modelagem corte, o que precisa ser feito depois da realização dessa costura. Então, agora, eu vou fazer o quê? Após aplicar a gola colarinho no decote. Vou colocar essa costura toda pra dentro, assim, toda pra dentro. Cortar as pontas de linha, embutir a costura. Vou alfinetar e passar uma outra costura de pesponto, bem aqui, bem na bordinha, para poder fazer o acabamento da gola colarinho, certo? Iniciar a costura de acabamento da gola colarinho no decote, para finalizar aqui a aplicação. Observe que eu estou fazendo essa costura de acabamento, que é a mesma coisa que um pesponto no pé de gola ou colarinho da camisa pelo lado avesso. E eu sugiro que você também faça pelo lado avesso da camisa, por quê? Porque é exatamente o avesso do colarinho que vai ficar visível no seu corpo após você vestir a peça. Mas isso não é uma regra. Se você quiser, você pode fazer essa costura de pesponto por volta de todo o colarinho para conferir o acabamento pelo lado direito. Outra dica é que você faça tal costura com muita calma, sem pressa. Aqui você vai precisar ter paciência. Lembre-se que é a qualidade do acabamento que eleva o valor agregado ao seu trabalho. Eu estou quase concluindo a costura de pesponto por volta de todo o colarinho. Estou chegando numa região mais delicada, é onde tem um arredondado aqui no pé de gola ou colarinho. Então, preciso ter mais cuidado ainda neste momento. E eu vou já concluir e mostrar o resultado final para vocês. Veja que o acabamento, isto é, o pesponto no pé de gola ou colarinho da camisa, ficou perfeito. A costura bem retinha, bem na bordinha do tecido. E é dessa forma que você tem que se esforçar em fazer também. Eu concluí a aplicação da gola colarinho no decote da camisa. Aqui é o lado direito, eu vou passar o ferro, vai ficar tudo bem assentadinho. Costuras bem próximas à borda aqui do tecido, para ficar um acabamento de excelência, de alta qualidade. E o que eu vou fazer a partir de então é preparar a manga, ou as mangas, melhor dizendo, para aplicá-las nas cavas da camisa, certo? Vou fazer isso agora e vou explicar o que deve ser feito. Como já foi dito antes, chegou a hora de preparar as mangas para depois aplicá-las nas cavas da camisa. E o que foi que eu fiz até o presente momento? Eu fiz alguns piques na cabeça da manga para identificar a região da frente. Isso vai facilitar quando eu for aplicar a manga na cava. Aí eu vou saber o que é frente e o que é costas. E fiz também alguns piques no meio, no centro da manga, para facilitar também o processo de aplicação. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma costura overlock por volta de toda a manga, certo?
Vou fazer isso. Depois eu volto para explicar quais são os passos necessários para aplicar o punho ou os punhos, que são 2 punhos, nas 2 mangas. As mangas já estão preparadas para receber os punhos, e depois é que eu vou aplicá-las nas cavas. Aqui eu tenho os punhos, e eu também passei a overlock por volta de todo o punho. Passei o ferro para vincar bem. E agora o procedimento é bem simples. Pega direito com direito. O meu tecido aqui, ele não tem um direito e avesso, é tudo a mesma coisa, porque é uma tricoline 100% algodão. Então, eu faço apenas isso. Coloco o que supostamente é direito com direito. E alfineto. Vou fazer isso aqui nas 2 mangas. Vou aplicar esse punho aqui de maneira bem simples, para facilitar a vida das iniciantes. O que eu fiz com essa manga aqui, eu vou fazer na outra manga também. E vou para a máquina fazer uma costura reta. Vou mostrar para vocês esse procedimento, porque depois eu vou também fazer um pés-ponto, para deixar a manga bem bonita na parte da frente. Eu vou mostrar esses procedimentos para vocês. Fazer a costura de união do punho na manga. Então, o resultado é esse, pelo lado avesso. Agora, o que eu vou fazer? No lado direito, eu vou jogar essa costura, a rebarba aqui de tecido proveniente da costura, para o lado do punho e vou passar uma costura reta. É como se eu estivesse fazendo uma costura de reforço. Vai ficar um pés-ponto aqui. E o que eu fiz nesse punho, ao aplicá-lo na manga, eu vou fazer na outra manga também. Já preparei as mangas para aplicá-las nas cavas. Apliquei os punhos, fiz as costuras de pés-ponto, franzi aqui o alto da cabeça da manga. E se for necessário franzir mais, eu vou franzir. E se eu precisar distribuir melhor e tirar o excesso do franzido, eu retiro. Vou testar agora nas cavas para ver como é que vai ficar, se vai encaixar legal. Pego aqui a camisa, essa aqui é a parte da frente, do lado direito. Eu tenho que aplicar direito com direito. Eu faço isso, vou abrir as costuras dos ombros, vou pegar uma manga, uma das mangas, e vou ver aqui onde é que tá o pique que eu coloquei na parte da frente. Como eu passei overlock, fica mais difícil para eu identificar. Pronto, tá aqui o pique. Então, essa parte aqui é da frente. E aqui é as costas. Então, vou alinhar com o pique do meio, onde fica aqui o ombro. As costuras do ombro, aí eu alinho com o pique central da manga. Abri as costuras e vou realizar o encaixe. Ó, aqui tá sobrando um pouco de tecido. Vamos ver se tá sobrando isso. Deixa eu encaixar, porque às vezes é mera ilusão. A gente acha que tá sobrando e na verdade não. Não sobrou não. Encaixou direitinho aqui na frente. Agora eu vou realizar o encaixe na região das costas. Tá encaixando tudo perfeitamente. O franzido tá bem distribuído aqui, na parte mais alta da cabeça da manga, para não ficar muito concentrado no meio da manga. Mas se você quiser, você pode concentrar o franzido no meio da manga.
É uma questão de gosto pessoal mesmo. Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra cava. Vou alfinetar a manga na outra cava. Aí, vou para a máquina fazer uma costura de união. Não há necessidade de gravar, porque eu já fiz esse procedimento várias vezes nas aulas aqui do curso, onde eu ensino a costurar blusas com mangas e vestidos com mangas. Eu vou voltar só para mostrar como é que vai ser a operação de fechamento das laterais, unindo lateral da camisa e manga, tudo ao mesmo tempo. Eu apliquei as mangas nas cavas e o resultado no alto da cabeça da manga é esse, um leve franzido. De um lado e do outro também. Eu gosto de fazer esse franzidinho no alto da cabeça da manga das minhas camisas sociais femininas para deixá-las mais leve, para dar um ar de jovialidade, porque a camisa social feminina em si, ela é uma camisa que transmite uma mensagem de muita seriedade. E para deixar um look assim, com uma pegada um pouco mais romântica, é uma peça clássica com uma pegada um pouco mais romântica. Aí eu gosto de fazer esse franzidinho. Se você não quiser fazer o franzido, aí tudo bem, ok, é uma questão de gosto pessoal, certo? E o que tá faltando agora é fechar as laterais das mangas e também da camisa. A última coisa que eu vou fazer é a barra. Aí só depois de fazer a barra é que eu vou também realizar as casas dos botões. Então aqui eu vou alinhar as costuras aqui da manga na cava e vou sair alfinetando. Porque veja bem, eu vou costurar manga e lateral tudo de uma vez. Vai bater tudo direitinho, ó, porque foi feito aqui com um molde bem trabalhado, bem desenhado. A costura também, eu me esforcei em deixar tudo alinhado. E é bem prático esse tipo de operação para quem é iniciante na costura. Tanto é prática a aplicação do punho na manga, como também o fechamento das laterais aqui da camisa e da manga. Ó, tudo batendo perfeitamente. O que eu estou fazendo neste lado da camisa, eu vou fazer do outro lado também. E vou passar uma costura reta. Partindo da manga até a barra, ou da barra até a manga. Fica a seu critério, o sentido aí que você vai costurar. Eu pensei em não gravar essa operação aqui, mas como tem muitas iniciantes e a repetição é a mãe da retenção, vou repetir. Já fiz em outras peças e vou fazer novamente. Fechar as laterais da manga e as laterais da camisa, tudo de uma vez só, começando aqui pelo punho. Concluí, fechamento de uma das laterais da manga e da camisa. Agora eu vou para a outra lateral. Eu concluí o fechamento das laterais da camisa e das mangas. O resultado tá ficando incrível. As costuras estão todas batendo direitinho. Quando eu finalizar esse projeto de costura, eu vou mostrar com maiores detalhes. Todos os procedimentos foram realizados. O que eu vou fazer agora é a barra. E para a barra, há duas opções. Você pode dobrar meio centímetro e depois dobra 1 centímetro. Passa o ferro. Ao dobrar meio centímetro, você já vai vincando. Passa o ferro. Depois dobra mais 1 centímetro e faz a costura reta de uma ponta a outra. E você pode também fazer o seguinte, dobra 1 centímetro e mais 1 centímetro. E se quiser, pode apenas fazer um acabamento com overlock ou na máquina zigue-zague
e dobrar apenas uma vez e fazer a costura reta. Vai ficar a seu critério. Eu vou dobrar 1 centímetro, porque eu deixei 2 centímetros para o acabamento da barra, se não me falha a memória. Então, vou dobrar 1 centímetro, depois dobro mais 1 centímetro e passo a costura reta. Como eu estou trabalhando com um tricoline, é fácil de vincar. Então, eu vou passar o ferro ao dobrar uma vez, passar o ferro novamente ao dobrar a segunda vez e vou para a máquina. Eu não vou gravar esse procedimento, porque isso eu já fiz várias vezes. Barra é super simples de fazer. É só assistir o conteúdo das aulas anteriores, em que eu faço o acabamento de barra de vestido, saia e também de blusas do curso, né? Então, vamos lá para esse procedimento. Eu volto aqui e mostro o resultado e depois eu vou para as casinhas dos botões. A camisa já está concluída, o acabamento perfeito, a costura ficou de alta qualidade, a modelagem também, o caimento excelente. Sinceramente, eu amei o resultado. Eu tenho certeza que ao realizar o projeto de costura de vocês, vocês também amarão o resultado obtido. A última coisa que eu fiz foi a barra. Olha que acabamento lindo. Por dentro e por fora. Aqui é por dentro e aqui por fora. Lado direito e o avesso. De uma ponta a outra, tudo bem retinho e a mesma distância da borda do tecido. Esse aqui é o outro lado, batendo até, olha, a distância da borda do tecido de um lado e do outro. É assim que você precisa se esforçar para alcançar esse objetivo, ok? E o que está faltando é simplesmente fazer as casinhas de botões e depois colocar os botões. E eu preciso aqui salientar algo importante. O padrão na modelagem plana e na costura industrial é o seguinte: a distância de uma casinha de botão para outra numa camisa feminina é 6 e a distância de uma casinha de botão para outra na camisa social masculina é 9. Mas você pode variar na camisa feminina entre 6 a 8. Eu vou mostrar aqui para vocês essa minha camisa aqui. Olha a distância de uma casinha para outra. Vou pegar a fita métrica para conferir em centímetros quanto que eu coloquei de uma casinha para outra. Ó, de uma casinha para outra tem cerca de 6 centímetros, tá vendo, ó? 6 centímetros de uma casinha para outra. Então, esse é o padrão. Às vezes, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas esse é o padrão para a camisa social feminina. Se você já tem uma camisa no seu guarda-roupa, aí o que você faz? Você simplesmente faz as marcações, olha. Faz assim, coloca uma sobre a outra e vai fazendo as marcações. Vou pegar aqui um lápis giz. Note que a casinha de botão da gola é deitadinha. E a casinha de botão na carcela vai depender do seu gosto pessoal. Que é a mesma coisa aqui que transpassa para o botão, onde fica a vista. Vai depender do seu gosto pessoal. Você pode fazer em pezinha, isto é, na vertical ou deitadinha, na horizontal. Mas na gola é mais adequado você fazer da forma como eu fiz aqui, deitadinha. Então, eu marquei e vou sair marcando aqui o resto. Você pode fazer do jeitinho que eu estou fazendo agora para facilitar a sua vida. Se já tem uma camisa aí no guarda-roupa, usa ela como um parâmetro. Ok? Tá marcadinho. Tá marcado. E eu vou fazer o seguinte. O meu botão é esse daqui. Eu vou usar esse botãozinho aqui. Então, olha, a casinha é pequena, não é uma casinha grande. Deixa eu ver aqui quanto é mais ou menos a altura desse botão. 1 centímetro. Eu posso pegar uma régua e bem aqui
eu faço essa marcação, olha, cerca de 1 centímetro. Só para eu saber onde que a agulha tem que passar, por onde, né? No momento da casinha do botão, da realização. Eu distribuo 0,5 milímetros de um lado e 0,5 milímetros do outro lado. Para a casinha aqui de botão. Pronto, eu vou para a máquina, vou usar aquele pezinho apropriado para colocação de botão. Vou mostrar para vocês lá na máquina qual é. Vou pegar aqui, aí vocês visualizarão melhor. É esse daqui. Eu retiro esse botão, coloco o botão que eu vou usar, é um botão pequenininho, né? E aí, faço isso. Vou lá na máquina, posiciono esse aparelho dessa forma aqui na máquina e faço a casinha do botão. Eu já coloquei o aparelho aqui para a realização de casinhas de botões. E também vou posicionar o tecido. Eu já ensinei como que você encaixa esse aparelho, como que você coloca o botão direitinho, o ajuste que deve fazer aqui nos pontos. Eu já ensinei tudo isso quando eu realizei as casinhas de botões na calça pantalona reta. Então, é só você rever o conteúdo. Aqui você vai precisar colocar o tecido. Lembrando que a casinha de botão é feita de frente para trás. Ela não vem de trás para frente, é de frente para trás. Então, posiciona bem onde tem a marcação, de baixo para cima, entendeu? Posiciona. Verifica direitinho com calma. E é só puxar a alavanquinha, empurrar para trás. Fazer os ajustes necessários e pisar o pé aqui no que eu chamo de acelerador. Eu imagino como se fosse um acelerador de um carro, por exemplo. Aqui é o acelerador da máquina, mas é esse pedalzinho que a gente tem, que pisa para poder a máquina realizar a costura. Vamos lá. Opa, saiu aqui a linha, eu vou colocar só um minutinho. Coloquei a linha na agulha e vou iniciar o procedimento. Pronto. Fiz uma casinha. Fica perfeita, gente, olha. Aqui, perfeita. Acredito que não há necessidade de mostrar esse mesmo procedimento, essa mesma operação mais de uma vez. Vocês já sabem como deve ser feito. Mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer nas outras marcações para construir todas as casinhas de botões. Já fiz as casinhas dos botões. Retirar o excesso aqui de linha. Bem simples de fazer, vocês viram quão passo é possível realizar se você tiver essa mesma máquina que eu tenho. A Facilita Pro 4423. E para abrir a casinha, eu costumo fazer o seguinte, eu coloco alfinetes nas margens, nas extremidades, melhor dizendo. Porque aí, com esse abridorzinho aqui de casinha, eu posso furar e seguir para frente sem medo de repente cortar o tecido. Já abri, olha. Tá abertinho aqui já. E o mesmo que eu fiz para abrir essa casinha, eu vou fazer para abrir as outras, as demais. Pronto. Faço isso em todas as casinhas. Vou mostrar como que eu faço para marcar o posicionamento dos botões.
Prontinho. Vou marcar o posicionamento dos botões. Outro detalhe que é importante frisar é o seguinte: eu fiz as casinhas no lado direito da camisa e os botões eu vou colocar no lado esquerdo. Você pode seguir esse mesmo padrão. Então, eu alinho em cima e embaixo. Olha, eu tô alinhando aqui, tudo batendo direitinho, né? Porque o acabamento ficou impecável, a costura também. E vou marcar. Marco da seguinte forma. Faço isso, ó. Já tô marcando aqui. Esse lápis giz, ele sai com facilidade na primeira lavagem. Se você usar um ferro a vapor, já sai a marcação. Pronto, as marcações foram realizadas e é exatamente onde eu fiz essas marcações que eu vou colocar os botões. Depois que eu colocar os botões, eu volto aqui para mostrar como foi que ficou com o resultado final. Vou passar também o ferro na camisa para ficar ainda melhor a visualização, para vocês enxergarem como vai ficar a peça pronta, bonitinha, engomada, já para colocar sobre o corpo. Concluí o projeto da costura da camisa social feminina. Como vocês podem ver, esse é o transpasso para o botão, a gola, os botões, tudo bem trabalhado aqui. Todas as operações foram realizadas com excelência para o acabamento ficar assim perfeito. Por dentro da gola, como vocês podem visualizar. Geralmente a gola fica assim, né? Abertinha. Mas se você quiser, pode fechar até aqui a altura do pescoço. Parte da frente, acabamento da gola, os punhos, mesmo tamanho, costuras alinhadas, bem retas. Um leve franzido no alto da cabeça da manga, os dois lados, frente, costas. Ó como ficou o acabamento na gola, pelo lado direito. E aqui é o avesso. Barra, perfeita barra. Enfim, se eu abrir aqui a camisa, vocês vão visualizar ela por dentro, ó. Acabamentos impecáveis. Tudo bonitinho. E daqui vocês podem construir uma chemise. É só aumentar o comprimento. Eu vou ensinar a traçar o molde de uma chemise. Eu não vou passar para vocês o passo a passo do corte da costura, porque são praticamente as mesmas operações de corte e costura da camisa. Mas eu vou ensinar a traçar o molde de uma chemise, usando o molde da camisa. Porque, como eu falei, a chemise é nada mais, nada menos do que uma camisa comprida, que vai até a altura do joelho. E se você quiser, pode fazer uma chemise longa ou curtinha, para ir à praia, por exemplo, certo? Então, eu guardo aí a realização dos projetos de costura da camisa social de vocês.